Esportiva chegando a 1000 por hora nessa quarta-feira. Ó, acelera, acelera. Ó quem tá aqui hoje. Chico Lang, boa noite. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, grande torcida corintiana. Muito bom. Vejam a importância de ter um craque no time, hein? Vejam a importância de ter alguém que faz a diferença. Que o Corinthians não tinha. Ontem era para perder. Mas não perdeu por quê? Por quê? Causa de Roger Guedes. É isso aí. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite. Seguinte, uma pauta. Não me lembro. Obrigado pela saudação. Muito obrigado pela saudação. É isso aí, Celso. Eu não me lembro quando foi a última vez que o Corinthians fez um gol de falta. Lucas Piton. Você lembra? Ó, Chico Lang. No gol contrário ao que o Roger Guedes marcou. Lucas Piton de falta. Não me lembrava disso. Foi na Vila. Bom, eu não lembro os últimos gols de falta de ninguém. Foi na Vila Belmiro. Foi na Vila Belmiro, né? Foi na Vila Belmiro. Aliás, podia relembrar, né? O do Corinthians, o do São Paulo, o do Santos. Temos muito poucos gols de falta. Nossa, impressionante. Bom, gente, é o seguinte, a gente vai para o intervalo rapidinho. Já já nós voltamos com o empate do Corinthians, do Chico Lang em Itaquera, com o gol do estreante Roger Guedes. Tem o Santos que anunciou Fábio Carille como novo técnico. Será que o Chico Lang gostou? As novidades de Palmeiras e São Paulo e tudo sobre a seleção brasileira que joga amanhã contra o Peru. Fica com a gente, antes tem dicas. Beleza, pessoal? Antes de eu ir para a enquete, eu quero mandar um beijo enorme para o Marcelo Cesário, que é motorista de Uber, super fã do Gazeta Esportiva. Beijão, Marcelo. Ele levou a Sabina, não sei para onde, e ela falou que ele conhece tudo do Celso, do Chico Lang, do Mesa Redonda, de mim. Então, um beijão para você, Marcelo. Bom, agora sim, enquete na tela para você. Qual o principal motivo que pode fazer com que o Corinthians não brigue pelo título do Brasileirão, Chicão? Olha lá, em sua homenagem, hein? Sacanagem. Obrigado. Não brigue pelo título. A condição física dos reforços, o desempenho ruim em casa ou o desentrosamento da equipe? Nossa, quase não dá para ler ele. Fala, Chicão, na sua opinião. Na minha opinião, ontem já deu para perceber isso, nós vamos comentar. O desentrosamento da equipe preocupa um pouco. Mas isso não é o tempo que acerta? É com o tempo, mas é trocar o pneu do carro andando, né? Então, o desentrosamento me preocupa. Eu acho que não vai ser uma coisa tão fácil assim como eu imaginei que fosse, né? Mas, enfim, vamos torcer para que tudo corra bem. E aí, Celso, o que você acha? Concordo com o meu amigo Chicão. Olha. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É tempo, né? Quer dizer, então, o Corinthians não tem esse tempo para azeitar o time e ainda por cima tirar hoje 11 pontos de diferença para o líder do campeonato. Quer dizer, não só do líder, né? Você tem que torcer para todo mundo na frente. Então, pensar, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Sim, todo mundo fazer uma campanha ruim, né? Não é só chegar, tudo. Exatamente. Quer dizer, então vai ser um pouco mais complicado. Para o ano que vem é uma outra história. Para essa temporada, garantindo vaga na Libertadores, nossa, tá lindo, pelo hein? quadro que havia sido desenhado, luta contra o rebaixamento, no máximo meio de tabela, tá bom demais. Tá muito bonito, né? Olha, então você volta lá no site gazetesportiva.com, você pode usar o nosso QR Code que está aqui embaixo para entrar no site e pelo WhatsApp, vídeos de até 10 segundinhos, 11 99 479 1633. Você pode ganhar a caneca e também um par de convites para a festa de San Gennaro. Ó, Chico Lang e Celso Cardoso mostrando a caneca. E ganha o par de convites para a festa de San Gennaro, tá? A gente anuncia aqui. Puseram água aqui, pensei que era, ele falou tinha, pensei que era uísque. Não, vai brindar com água. Aí não dá, no horário de trabalho não. O objetivo do Corinthians ontem à noite era a quarta vitória seguida, que teria deixado o clube coladinho no Flamengo na tabela. Mas o Juventude dificultou demais o jogo e o empate até que não foi tão ruim assim, né? A torcida corintiana queria, né, Silvinho? Sim. E você fez questão de atender a fiel ontem, treinador. Renato Augusto titular pela primeira vez desde a volta dele pro timão. E Roger Guedes titular justamente na estreia pelo Corinthians. São atletas que estão chegando no grupo, estão qualificando sim o nosso grupo e nós vamos pouco a pouco construir. É o que nós estamos fazendo desde o começo, nós temos falado sobre isso.
E ó que logo ali na primeiríssima construção entre os dois, na primeira tabelinha, por muito pouco, que o Renato Augusto não balançou a rede. Depois, o próprio Roger Guedes tentou resolver o BO sozinho, mas nada da bola entrar a favor do Timão. Quem marcou primeiro mesmo em Itaquera foi o Ricardo Bueno, cabeçada de manual. 1-0 Juventude. Pro segundo tempo, o Silvinho mexeu no time. Colocou o Luan, colocou o Gabriel Pereira, mas quem de fato impediu a derrota do Timão aqui na Neoquímica Arena foi um daqueles titulares que eu citei lá no início da nossa reportagem. Roger Guedes. 1, 2, 3 e golaço de falta. Antes desse gol aí do Roger, o Jô já tinha tido a chance dele de deixar tudo igual. O Juventude também teve tudo para mudar ali os números do placar, mas a cabeçada do Ricardo Bueno dessa vez parou no travessão. 1-1 e foi só. Não é só simplesmente o time jogar com a bola. Desde o momento sem bola, nós não fomos agressivos, principalmente os primeiros 5, 10, 15 minutos. Demoramos para ser mais agressivos e conseguir jogar no campo adversário. O primeiro tempo foi bastante assim, difícil de encaixe e não fizemos um bom jogo, principalmente o primeiro tempo. Bom, e olha, tá aí uma coisa que eu aprecio muito no Silvinho, sabe? Ele fala, depois do jogo, Chico, ele dá a entrevista e ele revela o jogo que a gente viu. Sabe? Então ele não fica brigando com os fatos, mostrando números, se defendendo, se autoafirmando. No fundo, isso mostra confiança no trabalho dele, maturidade. Não tem o que ficar inventando. Ele não faz rodeio, né, Não faz rodeio, ele poderia falar assim, não, olha, nós jogamos bem, mas não, nada disso. Ou o adversário, não sei o que lá, ele fez a leitura do jogo. O Corinthians teve problemas ontem com o Juventude, que aí não tem as peças que o Corinthians tem hoje, mas é um time organizado, é um time que cresceu em organização no campeonato, não por acaso é um dos times também que mais subiram na tabela de classificação. Então o Corinthians teve problemas com um time organizado e ao mesmo tempo faltou atitude, faltou agressividade, faltou intensidade ofensiva, criação. O Corinthians criou muito pouco ontem, Aí coube a individualidade do Roger Guedes, está muito tempo sem jogar, não dá para esperar muita coisa dele. Na bola parada, garantiu um empate do Corinthians. Porque, de maneira geral, o Juventude foi melhor que o Timão, Chico. É verdade, Celso, você fez observações certíssimas. E vou completar dizendo o seguinte, que o Silvinho escalou o time errado. Ele entrou com o time errado em campo. Por quê? Na minha opinião, o Renato Augusto ainda não tem condições plenas de jogo. Ele tem aqueles 20 minutos, 30 minutos, talvez daqui a pouco 40, em que ele joga muito bem, em que ele volta e organiza o meio campo. Mas ontem, para começar jogando, o Renato Augusto estava muito lento. Outra coisa que não deu certo, ele estava no mesmo lugar que o Juliano, os dois estavam no mesmo espaço de campo. Tanto o Renato Augusto quanto o Juliano. E o Juliano, você sabe muito bem, que ele é um cara que ele joga mais como segundo volante. Né? Então estava toda hora se batendo com o Renato Augusto. E ninguém chegava no jogo. Era para o Renato Augusto se encostar um pouco mais na frente. Ele não teve essa visão de jogo porque ele está ainda desacostumado, porque o Silvinho quis montar um time que não deu lá muito certo. Principalmente o Fábio Santos e o Roger Guedes, que jogaram juntos no Atlético Mineiro, mas não conseguiram repetir ontem uma boa atuação. Olha o gol do Juventude. Veja aí a falha, primeiro que deixaram cruzar. Deixaram passar a bola, né, Chicão? Uma Deixaram cruzar. jogada bonita, hein? Mas não, a jogada é linda. Mas dava para ter interceptado essa bola lá atrás, não é isso? O nosso João Vitor falhou ali, E pela 20ª vez, eu não aguento mais ver o Fagner
tentando tirar a bola de cabeça com 1,60 m de altura, 1,65 m, sei lá. Não pode sobrar para o Fagner o cabeceio desse menino aí, que é o Ricardo Bueno, né, que fez o gol. Sim. Então, quer dizer, ele não tem cabimento, tinha que ter ali um cara alto. Olha, isso é jogada ensaiada, né? Não, foi uma jogada ensaiada, bem ensaiada, mas o Corinthians estava todo desarrumado na defesa, né? O João Vitor falhou ali, né? E sobrou para o Fagner. Agora, o Fagner no pé é bom, agora na cabeça... Eu não me lembro do Fagner ter feito um gol de cabeça na vida. E o Cássio não falhou não nesse gol? Não então, falhou? Quer dizer que eu acho Cássio... que a defesa estava mal organizada. Tá. E o meio-campo estava sem marcação. Então, o que eu acho que o Silvio tem que fazer? Rapidinho, nos próximos jogos. Deixar um pouco o Renato Augusto de lado, continuar com aquele mesmo meio-campo que ele tinha, né, com o menino Rony, parece bobagem, mas não é, e colocar o Renato Augusto no segundo tempo, quando precisar alguém segurar a bola e mostrar mais categoria. Tá certo. Bom, então vamos lá para o Parque São Jorge com o Jonas Campos falar mais dessa partida. É claro, né, Jonas? A estreia do Roger Guedes que deixou a torcida do Corinthians muito animada. Boa noite para você. E só para te avisar que os nossos telespectadores aqui estavam com muita saudade. Recebi várias mensagens no meu Instagram. Onde está Jonas Campos? Está aqui, mulherada. Está aqui. Estamos aqui, gente. Muita saudade aqui do Gazeta Esportiva. Estamos de volta. Boa noite, Michele, Celso, Chico, todo mundo que nos acompanha, né, telespectadores queridos aqui do Gazeta Esportiva. Aqui no Parque São Jorge, viu-me, sentimento ambíguo aqui por parte dos torcedores do Corinthians, uma animação danada com essa estreia do Roger Guedes, com direito a golaço na Neoquímica Arena logo no primeiro jogo, mas também uma certa frustração, né, pelo tropeço em casa, apesar do Juventude ser um time bastante ajeitado, como vocês estavam falando, muito organizado, surpreendeu o Corinthians, mas é mais um tropeço dessa equipe do Silvinho, jogando em casa, jogando em Itaquera. E aí a gente lembra, né, tem que bater nessa tecla. Corinthians tem apenas 2 vitórias jogando em casa contra Ceará e contra o Sport. Somou apenas 9 dos 27 pontos disputados em casa, né? Isso tem até a ver com a nossa enquete, com uma das alternativas. Então é um ponto de preocupação para esse Corinthians do Silvinho que precisa engrenar jogando em casa. Mas o Roger Guedes, né, falando do homem, estreou bem demais ali pelo lado esquerdo, fazendo gol. O Corinthians ontem, nessa frustração dos torcedores, tem a ver também com essa formação perto do ideal já, com Renato Augusto, Juliano, o Roger Guedes. Só falta o William, né? Daqui a pouco a gente fala dele. Mas o Roger agradou demais, já está caindo nas graças da torcida, já dá para sentir isso aqui no Parque São Jorge. E a gente traz até números desse primeiro jogo aí do Roger Guedes, da atuação dele na Neoquímica Arena. Ele que fez 39 passes, com uma precisão aí de 79%. Foram 4 finalizações, uma no gol, né? O golaço que ele marcou de falta, surpreendendo ali o goleiro do Juventude. 6 faltas sofridas, 2 dribles. Então são números dessa estreia do Roger Guedes. E quando o assunto é estreia, a gente preparou um material, porque quando o assunto é estreia, o Roger Guedes costuma brilhar. A gente resgatou outras estreias do Roger Guedes nessa matéria que a gente vai colocar, que vai terminar inclusive com a palavrinha dele falando sobre essa atuação inicial dele nessa passagem pelo Corinthians. Então vamos embora ver esse VT relembrando estreias do Roger Guedes e a palavra do camisa 123 do Timão. Ele estreou dando esse tapa enjoado na bola e fazendo gol importante que garantiu o empate do Corinthians contra o Juventude. Mas olha, a história já avisava que Roger Guedes não costuma decepcionar em estreias. Pelo Palmeiras lá em 2016, o primeiro jogo do atacante foi marcado por essa assistência para Gabriel Jesus fazer o segundo gol da vitória alviverde sobre o São Bernardo. Quase 2 anos depois, quando estreou pelo Atlético Mineiro, Roger Guedes brilhou nos 3-0 do Galo para cima do Democrata pelo Campeonato Mineiro. Ele fez um gol e deu uma assistência para Elias. No Shandong Taishan da China, o atacante não marcou na estreia não, mas nos jogos seguintes já começou a cair nas graças da torcida. Ao todo foram 29 gols e 7 assistências em 55 partidas no futebol chinês. E o mais curioso de tudo é que lá atrás, no Criciúma, clube em que iniciou a carreira em 2014, Roger Guedes marcou seu primeiro gol como profissional, sabe onde?
Sabe onde? Na Neoquímica Arena contra o próprio Corinthians, é mole? O homem chegou chegando e em sua 5ª estreia em um novo clube na carreira, voltou a brilhar. E o que a Fiel espera do camisa 123 é que isso seja só o começo. Gratificante, né, estrear com gol, acho que estrear com o pé direito é muito bom, mas só faltou a vitória, né? Queria estrear com vitória, que é mais importante. Mas tá bom, acho que a gente buscou um empate até o final e depois buscar uma vitória também, só que não veio. Descansar agora no próximo jogo. Beleza, e é isso. Coisa, né? O Roger Guedes já estreando, fazendo gol. Mas o Renato Augusto também fez, né? Fez, pois é. Agora vamos ver se o William também faz. É o seguinte, são posições diferentes, né? O Renato Augusto, quando entrou naquela partida, ele entrou mais descansado, mais livre, mais solto e com a intenção de segurar a bola. Tá. Mas sobrou aquela bola na entrada da área e ele não perde gols dali, ele costuma marcar. Bom, ontem ele teve uma chance só, porque o Juventude fechou muito a entrada da área, povoou o meio campo e intermediário e ficou difícil para ele jogar. Então, o Roger Guedes já não, o Roger Guedes é outro papo. Quanto mais marcarem ele, melhor para ele, porque ele sabe se desmarcar, ele sabe tocar, servir o outro companheiro, fazer a jogada e passar a bola. Esse gol foi espetacular. E ainda teve gente que teve a coragem de falar que o goleiro Carné falhou. Não falhou coisíssima nenhuma. A bola, se você olhar bem, ela resvala no poste esquerdo e aí ela vai pro gol. O poste direito do goleiro, né? Direito do goleiro. Ela resvala no poste direito. Quer dizer, uma bola indefensável. Isso mostra estrela, isso mostra habilidade, e isso mostra o seguinte, que a camisa do Corinthians para ele não tem peso nenhum. Então, isso, Celso, meu amigo Celso, vai dar muita dor de cabeça para o adversário. Tá. Se bem que me lembrou aqui o Vinícius, que é verdade. O Luan estreou no Corinthians marcando gol de falta, inclusive, também. Aliás, não, acho que ele fez 2, o Corinthians que dá sorte para pessoal que mas chega. Só que lembrando aí no Corinthians fazendo gol. É verdade. Mas lembrando aí o nosso querido Ronaldo, Vinícius, acho que também, não foi ele que derrubou o alombrado? Foi. Mas aí que tá, lembrando que não tem o que comparar, né? O adversário que o Corinthians pegou lá naquele torneio da Flórida do Mickey, né? O torneio do Mickey. Acho que foi o New York City. O torneio do Mickey, né? O Mickey estava no gol, deixou passar os dois. Muito bem. Ontem também teve mais um jogo do Brasileirão lá em Santa Catarina. E com um recorde negativo para Chapecoense, olha só. No momento que precisou sofrer, nossa equipe se dedicou ao máximo, correu junto, correu para trás junto. E como correu para trás, hein, Marcão? O Flu sofreu muito no segundo tempo ontem contra a Chape. O tricolor carioca fez logo 2 gols antes dos 20 minutinhos de partida. Um com o Bobadilha e outro com o Luiz Henrique. Mas, com essa vantagem bacanuda no placar, o Fluminense deu aquela tradicional recuada e deixou a Chapecoense empatar com o Perotti já na segunda etapa. Com esse 2-1 para o Flu, a Chapecoense fecha o primeiro turno com a pior campanha da história dos pontos corridos do Brasileirão. A equipe tem só 7 pontinhos e nenhuma vitória até aqui no campeonato. E aí? Olha, o que chama a atenção, a Chapecoense, ela está fazendo história do ponto de vista negativo, né? Ela termina o turno sem vencer uma única partida. Nunca antes, na história dos pontos corridos, isso havia acontecido. Então, o Chapecoense caminha a passos largos rumo à segunda divisão. E o Fluminense, o que é esse campeonato? O Fluminense estava, poucos dias atrás, ali pertinho da zona de rebaixamento. Agora já está atrás do Corinthians na 7ª colocação. Quer dizer, então a gente vai falar daqui a pouquinho da tabela de classificação, né? Dando um spoiler. O Fluminense já está colado do Corinthians, Chico. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Celso. Eu fico chateado ao ver a Chapecoense dessa forma, porque a gente não pode esquecer tudo que aconteceu, a história triste da Chapecoense. Aquelas mortes, daquele acidente, né? Era um time muito bom, que com certeza ia ganhar a Copa Sul-Americana, né? Que ela estava disputando. Enfim, foi uma coisa muito, muito desagradável de lá para cá. E o meu sobrinho, o César, né? O César Salsi,
que é veterinário lá da Sadia, né? A Sadia tem sede lá, ele mora em Chapecó. Ele é São Paulino, mas mora em Chapecó. E ele diz que a cidade está triste. Imagino. A cidade está triste, porque o time não está correspondendo à altura daquilo que os cidadãos todos lá esperavam, né? Mas, infelizmente, vamos ver se no segundo turno a coisa vai, Michele. Beleza, então, olha, vamos dar uma passadinha rápida na tabela do Campeonato Brasileiro, como o Celso Cardoso falou. Vamos lá? O Galo é o líder com 39 pontos, seguido pelo Palmeiras com 35. Fechando o G4 estão Fortaleza e Red Bull Bragantino. Flamengo vem em quinto, Corinthians em sexto, com 28 pontos. E na sequência, Fluminense, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Virando a página, temos o Ceará, Internacional e Juventude. O Santos é 14º com 22 pontos, seguido pelo São Paulo com a mesma pontuação. Depois do Bahia estão as equipes do Z4, América Mineiro, Sport, Grêmio e Chapecoense. O que preocupa aí é o Grêmio, né? O Grêmio que não está conseguindo reagir, né? Mesmo com o Felipão. Tá difícil. Hoje foi dia de apresentação no São Paulo. Será que o torcedor vai poder cantar de novo? Será? O Garrafa conta pra gente como que foi o retorno do argentino ao tricolor. Não é novidade pra ninguém que a volta de Jonathan Calleri ao tricolor era um desejo antigo do torcedor. Já recontratado e treinando no clube, a reestreia está próxima. Hoje aconteceu a apresentação oficial e as boas-vindas foi dada pelo presidente. Calleri chegou, vai jogar com a camisa número 30. Que Calleri tenha uma grande outra passagem positiva pelo nosso escudo, pela nossa marca. Todo esse tempo eu conversei muito com ele nas redes sociais e a esperança estava viva. Ele queria vir, nós queríamos que ele viesse e deu certo. Calleri com a camisa do São Paulo. Seja bem-vindo. Calleri já vem treinando com os novos companheiros há alguns dias. Deu inclusive para sentir que ele está empolgado com a forma que joga o São Paulo de Hernan Crespo. Ayuda mucho de que él haya sido delantero, porque imagino que sus equipos siempre van a jugar para que el 9 haga goles. Em sua primeira passagem no clube, Calleri marcou 16 gols em 31 partidas, média superior a meio gol por jogo. Já no futebol europeu, seu desempenho foi muito inferior. Por lá, ele fez um gol a cada 5 jogos. E qual teria sido o motivo para esse baixo desempenho, hein? No me ha tocado jugar en ningún equipo grande. El último club grande que jugué fue San Pablo, entonces no es la misma expectativa jugar en un club chico de Inglaterra o de España que tiene una opción cada 3 partidos, que jugar acá, que es un equipo que propone atacar y que los delanteros siempre tienen opción de gol. Calleri está há 3 meses sem disputar uma partida oficial. E perguntado quando vai estrear, ele preferiu deixar essa decisão com o treinador. Uno siempre quiere jugar, pero bueno, tengo que ser consciente también de que hace 3 meses y medio, 4 meses que no entreno en un equipo profesional, y va a ser cuando esté bien yo físicamente. Ya va a ser casi una semana de entrenamientos constantes y espero seguir trabajando para cuando el técnico necesite pueda entrar en la convocatoria y pueda ayudar al equipo desde donde me toque. Que Crespo não demore muito para colocar Calleri em campo, pois a torcida acredita muito que com ele no ataque não terá placar em branco para o tricolor. Olha, o que a gente pode esperar do Calleri? Bom, na verdade, está pensando aqui, do meio para frente, todos falam a mesma língua. É verdade. Benítez, Rigoni, Calleri e o técnico. Então, problema de comunicação não vai haver. Não vai haver. O Miranda também já jogou na Europa, manja na Espanha. Manja o espanhol, então quer dizer que ali a condição, o Daniel Alves, nossa, sim, claro. Jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona, então quer dizer que comunicação não vai ter. Não vai faltar. Não vai faltar. Agora, futebol aí é uma outra história. O Flávio fala com muita propriedade. O Calleri, ele teve uma ótima passagem pelo São Paulo, por 6 meses. E teve um jogo, inclusive, que ele já emendou, acho que não lembro quantos marcou, vou até confirmar, 4 gols num jogo só, enfim, foi uma coisa maluca. E aí saiu por cima, e a torcida
gostou, né? Fica esperando esse Caleri sempre. Aí eu já não sei se ele tem bola para ser esse Caleri sempre, né? Vamos aguardar para ver. A expectativa é alta por parte do São Paulino. A nossa, pelo que eu já vi aqui, Miller falando, o Flávio, o que eu penso também, enfim, minha expectativa é menor. Olha, Celso, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não estou tão preocupado com a expectativa, mas tem um lado positivo dessa contratação do Carelli que a gente não pode deixar nunca de lado. Qual é? Ele escolheu o São Paulo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas não é porque ele estava sem opção? Não é o que sobrou, de repente? Não é o que sobrou, também não. É justo. Não. Ele quis voltar para o São Paulo. Ele quis voltar para o São Paulo. Pode até ter outras opções, mas ele preferiu vir para cá. Por quê? Talvez porque o time esteja sendo dirigido por um treinador argentino, tem vários jogadores que são argentinos juntos lá com ele, né? O Benítez, o Rigoni. Pode ser que isso tenha atraído, né? E outros jogadores de outras nacionalidades, Arboleda, né? Tudo isso pode ter favorecido a escolha dele. Mas ele escolheu. Então, é diferente. Por exemplo, você pega o William, o Juliano, o Renato Augusto e o Roger Guedes. Os 4 escolheram jogar no Corinthians. É diferente de você cair de paraquedas, como faz o Palmeiras, que contrata o jogador para cobrir um buraco. Chico, não sei se tem. Nem sabe que é Palmeiras. Não sei se tem essa coisa tão emotiva assim. Isso faz parte da questão profissional. Ele só bateu o martelo com o São Paulo lá sabe, quando estava para fechar a janela, que estava esperando uma outra proposta do futebol europeu, que não veio. E aí, obviamente, como ele é querido e tal. Eu já vejo o lado romântico, eu já vejo o lado afetivo. Eu quero acreditar que ele quer jogar no São Paulo e que vai dar glórias para o São Paulo. Prefiro acreditar assim. Ser até um pouco inocente, mas até segunda ordem, né, todo mundo tem boa fé. É isso mesmo. Bora lá pro CCT da Barra Funda com o Garrafa. Se o Caleri vai estrear no final de semana, a gente ainda não sabe, mas uma vitória nesse jogo contra o Fluminense pode jogar o São Paulo na primeira parte da tabela, né, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, Chico, boa noite a todos. Essa é a expectativa, né? O São Paulo, ele é o 15º colocado, ele tem 22 pontos, ele está a 6 do Corinthians, o Corinthians está na zona de pré-Libertadores, uma vitória ele encosta no Corinthians, mas tem um outro lado da moeda. O São Paulo, com esses 22 pontos, está a apenas 3 da zona de rebaixamento. Por isso, o tamanho da importância do jogo contra o Fluminense, não é? O jogo pode levar o São Paulo para o céu ou trazer o São Paulo novamente para o inferno, até porque ele já frequentou a zona do rebaixamento. O técnico Hernan Crespo teve dias, como já é sabido, para treinar a equipe, mais de 10 dias até o jogo, isso é bom, mas ele ainda não pode contar com todo o elenco, não. Até porque Daniel Alves, o Zé do Batuque e o Miranda, esses 2 jogadores estão com a seleção brasileira, só devem se apresentar ao Crespo na sexta, fazer aquele popular me engana que eu gosto no sábado, e aí ficar à disposição para o domingo. Outro problema, o Caleri, que falou com a gente, e o Gabriel Neves, jogadores recém-contratados, estão treinando aqui normalmente, mas ainda não há uma definição do treinador se eles vão estrear, o que é pouco provável, até que comece jogando, se serão relacionados, mas o maior problema está na inscrição dos atletas. Ainda o nome de ambos não saiu no BID, tem até a próxima sexta-feira. E no departamento médico agora são poucos jogadores, mas existem jogadores por lá, o Wellington, o Marquinhos e o William. Então o Crespo só na sexta-feira, quando tiver o Daniel Alves e também o Miranda por aqui, e saber se vai contar com o Caleri ou com o Gabriel Neves, é que ele confirma o São Paulo para pegar o Fluminense lá no Rio de Janeiro, Michele. Valeu, Osmar Garrafa, brigadão aí. Vamos voltar para Barra Funda agora com José Paes, trazendo as novidades do Palmeiras, que só pensa no confronto diante do Flamengo. Mas fora do campo, a diretoria está fazendo a lição de casa, né, Zé? Conta pra gente. Boa noite. Positivo, Michele. Boa noite para você, boa noite para o Celso, para o Chico, para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Pois é, o Palmeiras comprou mais 20% dos direitos do Danilo. A gente falava do Danilo ontem aqui no programa, né, com meu amigo Alexandre Silvestre. Agora o Palmeiras tem 80%
dos direitos desse jogador que tem só 20 aninhos de idade, está sendo inclusive cogitado na seleção brasileira. Tite tem observado esse jogador. O Danilo tem contrato com o Palmeiras até 2025 e a multa dele para os clubes do exterior, viu, Michele, é de 100 milhões de euros. Por enquanto, nada de proposta, algumas sondagens, mas nada de proposta para esse jogador sair aqui do Palmeiras. Palmeiras que só volta a campo no próximo domingo, a gente tem comentado isso aqui durante a semana no Gazeta Esportiva, só joga domingo contra o Flamengo às 4 da tarde lá no Allianz Parque. O Palmeiras que não ganha do Flamengo desde 2017, de lá para cá 8 jogos, 4 vitórias do Flamengo e 4 empates, mas no duelo Abel Ferreira e Renato Gaúcho, aí melhor para o Abel. Já se enfrentaram 3 vezes, o Abel ganhou 2 e ainda tivemos aí um empatezinho. E hoje o Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico do Palmeiras, falou lá para a TV oficial do clube sobre essas 2 semanas que o Palmeiras tem tido livres aí para trabalhar por causa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então diga aí como que essas semanas estão sendo boas para o Palmeiras, Daniel. Fala tu! Se viu como uma intertemporada, é algo a comemorar no nosso calendário. Qualquer semana cheia é algo muito proveitoso, ainda mais uma paralisação aí de 14 dias. Então, conseguimos restabelecer o grupo fisicamente, recuperar os jogadores. Estamos com praticamente todos à disposição aí do Abel. E também fizemos treinos que chamamos de treinos aquisitivos de ordem física, né, para que o atleta se recondicione, ganhe bagagem aí para suportar o restante da temporada. Então, foi de extremo valor, a gente conseguiu desenvolver os atletas aí em todos os âmbitos, técnico e tático Abel. Esse descanso foi bom emocionalmente e fisicamente nem se fala. Muito bem, será que esse tabu assim de não vencer desde 2017 pesa assim? Entra em campo, será, sentindo isso? Não sei, acho que não é o caso, porque também não é tanto tempo assim, mas é um dado que você tem que considerar. Dos 2 times, 2 forças, que a propósito, a rivalidade entre esses 2 times tem sido aumentada no decorrer dos anos. Quando o Palmeiras ganhou em 2016, teve a história do cheirinho, e aí depois em 2019 o Flamengo deu troco, provocando também o Palmeiras. Então essa rivalidade... feito uma loja do Flamengo, tiraram sarro. Exato, tirando o Atlético, que agora tem um investimento muito alto, Flamengo e Palmeiras eram os times que estavam mais investindo, então isso também cria uma outra rivalidade. Então essa rivalidade, ela é saudável, ela é natural pelas circunstâncias, mas daí a pesar o jejum, acho que não. Mas é um indicador realmente que o Palmeiras precisa correr atrás do Flamengo. Embora na classificação o Palmeiras esteja à frente. Eu vou Quer dizer, desculpa, só para fazer uma correção, ser mais preciso. O Palmeiras está à frente, mas tem jogos a mais. Por pontos perdidos, o Flamengo tem melhor campanha que o Palmeiras. Nossa, que confusão. Porque faltam 2 jogos. Faltam 2 jogos. E o Palmeiras já completou. Agora, o que eu quero me fixar um pouco no que disse o preparador físico do Palmeiras. Eu acho que, em termos de ter uma semana de folga, como teve o Palmeiras, em termos de entrosamento de equipe, isso aí não vai fazer falta nenhuma, porque o Palmeiras é um time entrosado. O Palmeiras tem hoje, 16 jogadores, 17 jogadores que estão toda hora jogando, né? Não tem 22, porque tem os goleiros, né? O Everton não dá lugar para ninguém, mas tem lá 16, 17 jogadores que jogam sempre. Agora, a semana de folga foi legal para reabilitar quem estava contundido, né? E outra coisa que eu achei legal foi o Palmeiras comprar mais 20% do passe desse menino aí, né? Desse volante do Palmeiras, que é um bom garoto, 21 anos. Eu acho que esse aí vai dar uma boa grana para o Palmeiras e para a dona Leila. Muito bem. E agora à tarde, o Santos anunciou que Fábio Carille é o novo técnico da equipe, tricampeão paulista e campeão brasileiro pelo Corinthians. O Carille estava sem clube desde que deixou o Al Ittihad da Arábia Saudita. O contrato dele com o Peixe vai até o final de 2022. Junto com ele também chegam o auxiliar Leandro Silva, o analista Denis Lupe e o preparador físico Valmir Cruz. A apresentação será amanhã e a estreia deve acontecer já no sábado, quando o Santos enfrenta o Bahia na Vila Belmiro. O que vocês acharam da chegada e da contratação do Carille? Olha, posso falar? Pode. Eu acho que não foi o treinador ideal para o Santos. Sério? Eu acho. Pelo estilo do Santos? Porque o DNA do Carille é diferente, um DNA verdade. defensivo. O Santos tem um DNA ofensivo, como diria
o finado Álvaro Dias, né? O presidente. Então, quer dizer, não era o treinador ideal para o Santos nesse momento. Porque o Santos é um time que ataca, gosta de atacar. E o Carille, a primeira coisa que ele vai fazer é consertar a defesa do Santos. Primeira coisa que ele vai fazer. Segunda coisa é fechar a casinha. E terceira é tentar vencer na base do contra-ataque. Você vai falar, mas ele mudou, ele já passou pelo futebol árabe, passou pelo Corinthians de novo, voltou, caiu. Mas não vai mudar a filosofia. Então, eu acho que dessa vez a diretoria do Santos errou. E o Celso, o que acha? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, isso aponta uma nova maneira de ver o futebol do Santos. O Santos teve o Cuca, que era futebol ofensivo, chegou a uma final de Libertadores América, terminou ali com vaga na Libertadores, mas o Cuca foi embora, foi para o Atlético. Depois o Holan também com uma filosofia ofensiva, acabou não dando certo, pediu para sair. Veio o Fernando Diniz também com uma filosofia ofensiva e acabou não ficando. Então, obviamente, na verdade, o que pretende mesmo a diretoria do Santos agora é um esquema por causa de todas as limitações que tem o elenco, pelos jogadores que perdeu, uma filosofia mais fechadinha mesmo. O Carille chega com esse objetivo, fechar a casinha e evitar um vexame de o Santos cair para uma segunda divisão. Me parece muito claro isso, Chico, que é uma mudança de filosofia. É mudança de filosofia em nome das circunstâncias. Mas o último que teve lá, que tinha esse mesmo tipo de jogo... O Ventura. Foi o Jair Ventura. E o Santos quase que foi pro brejo. Então, vamos com muito cuidado e eu acho que foi uma contratação boa, é um bom treinador, só que não tem o DNA do Santos. E se o Santos encontrou um nome para substituir o Fernando Diniz, o Vasco começa novamente a busca por um novo treinador. O clube anunciou o desligamento do técnico Lisca 2 dias depois da derrota por 3-1 para o Avaí pela Série B. Segundo o clube, o próprio Lisca pediu para sair. Então ele pediu demissão. Foram somente 50 dias à frente do Vasco. Nesse período, o Lisca disputou 12 jogos, com 4 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. O treinador deixou a equipe na 9ª posição da Série B, a 6 pontos da zona de classificação. O que você acha, Celso? É mais do mesmo, né? O treinador chega com todos os problemas que tem, o resultado não acontece, manda embora, porque é uma nesse caso ele teria pedido demissão. Tudo bem. Mas é aquela história, né? Sobra para o treinador. Ele vê que não dá para fazer, o ambiente devia estar péssimo, também não, sabe, é uma pena. Eu acho assim, Celso, que ele não encaixou. Às vezes dá isso também. Mas 50 dias é pouco, né, Chico? Mas já deu para perceber que não encaixou. Tem que ser 3 meses. Alguma coisa desagradou ele lá, entendeu? Provavelmente aquela panelinha, né? Aquela panelinha de jogador que não quer nada com nada, quer fazer do treinador um bobo alegre, não é verdade? E não consegue. E o Lisca tem personalidade, tem hombridade e caiu fora porque estava desgostoso. Ele pode ser tudo menos um idiota. Ele é doido, um cara, não é idiota. Um fantoche na mão de jogador. Muito bem, e amanhã tem Brasil em campo pelas eliminatórias diante do Peru em Recife. O Guilherme Camarda chega direto da nossa redação com as novidades da seleção. Ô Gui, quer dizer que a FIFA não validou aquela iniciativa dos clubes ingleses de vetar os jogadores que já haviam sido convocados, né? Boa noite. Isso aí, Michele. Boa noite para você, para a galera de casa. A FIFA não colocou como uma punição, mas sim como uma nova regra, né? Os jogadores que, os clubes, né, que se recusaram a ceder os jogadores para a seleção brasileira, eles não poderão utilizar esses atletas durante 5 dias após a data FIFA, que é a partir de sexta-feira, né? Bom, isso vale aos jogadores afetados são Alisson, Fabinho, Roberto Firmino, Ederson, Gabriel Jesus, Thiago Silva, Fred, Rafinha, Claudinho e Malcom do Zenit, né? Bom, mas a gente analisando, mesmo assim valeu a pena não emprestar esses jogadores para a seleção, por quê? Porque os atletas, se fossem para a seleção brasileira, teriam que voltar para a Inglaterra, principalmente os ingleses, né? E ficar 15 dias em quarentena. Então, no fim, acabou valendo a pena, mesmo assim, mesmo com essa nova regra, essa punição aí da FIFA, né? Bom, agora, falando da seleção brasileira, o Marquinhos foi desconvocado, né, há uns dias atrás. Agora o Tite não vai conseguir repetir nenhuma escalação desde o começo das eliminatórias, né? São 7 partidas já,
não consegue repetir o time, então isso atrapalha muito no entrosamento, né? E também na hora do treinamento. Então, tá bem complicada a situação, isso graças àquele imbróglio da partida do Brasil e Argentina, que ainda não foi resolvido. O Marquinhos tinha sido, não poderia jogar na partida contra a Argentina, não cumpriu suspensão, vai ter que cumprir contra o Peru, não sabe se vai ter Brasil e Argentina, então o imbróglio segue por aí, hein, Michele? Beleza, Gui, então só para esclarecer, a FIFA... Ela não criou uma nova regra. Criou uma regra. Ela está fazendo cumprir uma regra que já existia. Tem. Essa dos jogadores da Inglaterra que estavam atuando na Inglaterra. É exatamente isso. Tá? E o que então aconteceu? A Argentina estava errada, né? A dona Argentina, a nossa querida AFA, está erradíssima, né? Que jogar a responsabilidade para o Brasil, para as autoridades da Anvisa, o caramba, mas ela está errada, que ela sabia muito bem que tem essa determinação na FIFA. Não, mas então, quer dizer, já foi com má fé. Isso, eu não sou advogado que nem você, minha bela Michele, mas a gente percebe que houve dolo. Mas, Chico, pessoal, essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão, não tem a ver com isso. Tem a ver com data FIFA, respeito e você liberar jogador. É isso. Mesmo na pandemia, porque já tem a regra escrita. Tá ali, não tem como, entendeu? Você tem que liberar. Aí, com os procedimentos, aí cada um vê como é que vai fazer. Mas data FIFA é data FIFA e a FIFA que manda. O clube tem que liberar jogador para as seleções. Ponto. Mais uma coisa, eu sei que não é um assunto, mas eu me vejo na obrigação de falar. Gente, eu sou favorável à volta do público para os estádios, desde que mais de 50% a 60% do povo brasileiro esteja levado à segunda dose da vacina. Então tá na hora de voltar ao público, mas depois de 60% da segunda dose. Então, rapidinho, 2 beijinhos. Guilherme Araújo, de Jandira, São Paulo, que é viciado no Gazeta Esportiva. E um beijão pro Zion, que é o netinho do nosso câmera 1, Gersino, que está de férias lá no México. E ele postou uma foto com o Zion no colo dele. Gersino, beijo pra você e um beijo pro seu tesouro, o Zion. Agora a gente parte pros recadinhos pelo WhatsApp. Pode rodar. O que se percebe é a condição física dos reforços. Na emoção ou na razão, somos sempre Coringão. Luciano da Saúde. Boa noite, Michele. Boa noite, Chicão. Na minha opinião, é a falta de entrosamento e juntando com o preparo físico. Boa noite, Gazeta Esportiva. Aqui é o Luiz do Vila Nova Cachoeirinha. Eu acho que é entrosamento, viu? Que vai atrapalhar o Corinthians pelo título. Um abraço, Michele, Chico Lang e Celso. Quero ganhar caneca, hein? Valeu! Abraço, querido. E último contato com o Jonas Campos ao vivo do Parque São Jorge. Agora que o Roger Guedes estreou e ainda por cima com gol, a torcida só quer saber se o William vai reestrear nesse final de semana. Jonas, alguma pista por aí? Tá contigo. Boas chances, viu, Michele? Boas chances, sim, dessa estreia, ou até reestreia, podemos dizer assim, né? Do William com a camisa do Corinthians. Timão volta a campo no domingo fora de casa contra o Atlético Goianiense. O William, que ontem foi um espectador, né, na Neoquímica Arena, esteve lá assistindo os companheiros no empate do Timão contra o Juventude. Hoje participou de toda a atividade com os jogadores, com os atletas que estiveram em campo no CT Joaquim Grava. É verdade que não joga uma partida oficial desde o dia 9 de maio, mas está engrenando, está treinando com o grupo, então boas chances de ser no mínimo relacionado. Talvez uma opção no banco de reservas, vai depender do decorrer da semana. Aí o Corinthians teria esse esboço, né, considerado ideal por muitos torcedores, com Roger Guedes, com William, Juliano, Renato Augusto. Precisa ver se pela condição física dá para colocar todo mundo junto, né? Aí é outra questão, mas o William podendo aparecer no time, pelo menos como opção no banco de reservas contra o Atlético Goianiense. O Corinthians que também terá uma novidade certa no miolo de zaga, já que o Gil tomou o terceiro amarelo e deve ser substituído pelo Raul Gustavo, que vai jogar ao lado do João Vitor contra o Atlético Goianiense. E o garoto Watson, que vinha sendo titular, sofreu um trauma na perna contra o Atlético Goianiense, também está perto da volta. Pode ser mais uma opção para o técnico Silvinho. Michele. William vai jogar como titular ou não? O que vocês acham? Então, acho que o Chico ele foi muito feliz no comentário dele sobre o Renato Augusto. Acho que não tem por que você... Apressar, precipitar essa volta. O Roger Guedes me surpreendeu ontem quando já entrou como titular. Então, deixa no banco e entra no segundo tempo. Exatamente, principalmente se aparecer uma falta na entrada da área, né? Aí coloca ele que é caixa.
Tá certo, break rapidinho, a gente já volta. Agora tem mais dicas. Resultado da enquete, qual o principal motivo que pode fazer com que o Corinthians não brigue pelo título do Brasileirão? A maioria respondeu que é desentrosamento. 43% dos votos. Ó, tá com vocês aí o pessoal, hein? Acabou, turminha. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Tchau, Celso. Tchau, Chico. Beijos, galera. Tchau, tchau, tchau.